Muito bom dia a todos, queridos irmãos, irmãs, prezados amigos e ouvintes da palavra do Senhor, o Deus eterno. Estamos em mais um final de semana, então nós queremos prosseguir com o estudo bíblico, com a leitura e com o estudo da palavra, conforme nós temos feito nos últimos dias. Eu quero convidá-los para ouvirmos então a leitura do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 até o versículo 25. 1 Pedro 1, 17 até o 25. Que Deus nos abençoe no ouvir, no ler e no meditar da Santa Palavra. Amém. Querido irmão, querida irmã, a paz de Cristo. A leitura da epístola para este final de semana, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao 25. Eu, pastor Edson Ronaldo, aqui de Querência do Norte do Paraná, vou fazer essa leitura para você. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes regenerados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Meus estimados irmãos, amigos, depois de lermos e ouvirmos esse texto maravilhoso de Pedro, que na verdade é uma advertência a cada um de nós precisamos olhar a palavra em si. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, quero voltar um pouquinho antes desses versículos lidos e ver que Pedro fala que nós, por sermos filhos da obediência, não devemos nos amoldar às paixões, as paixões antigas, as que tínhamos anteriores. O que são essas paixões? São as paixões mundanas, as paixões da carne, ou seja, as obras da carne. O próprio apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso, fala das obras do Espírito e as obras da carne. Então as paixões mundanas seriam as paixões da carne. Então o apóstolo Pedro nos convida, nos convida e nos convoca a sermos santos. Como santos? Assim como Deus é santo. Ele que nos chamou. Lembrando do texto de Levíticos, capítulo 11, também Levíticos 19, que fala: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Nós precisamos permanecer na santidade. Por quê? Porque aquele que nos chamou é santo. Aquele que deu a sua vida por nós é santo. Quem é santo? O Deus verdadeiro. E a Jesus, a quem ele nos revelou em justiça e em santidade. É interessante esse texto, nós não lemos, ele antecede a nossa leitura. Mas vamos meditar, imaginar o tema vida santificada. Nós temos a teologia da santificação e a da justificação.
Nós nos apegamos muito à teologia da justificação, que nós somos justificados mediante a fé em Jesus. É verdade, porém, e a santificação? Às vezes nós dormimos, ou melhor, nós nos apegamos à teologia da santificação, que Deus em seu amor nos santifica. Tudo isso é verdade. Porém, esquecemos da teologia da santificação, que nós somos santificados, porém devemos viver uma vida santa. E é isso que o apóstolo Pedro nos convida para esse dia, para meditarmos numa vida santificada e vivermos essa vida. Nós não podemos esquecer que o apóstolo Pedro foi uma pessoa como nós, um homem cheio de erros, mas depois que teve a sua vida moldada por Jesus, ele foi uma nova pessoa, uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa que deu até a sua vida por causa do Evangelho de nosso Senhor, para que nós hoje pudéssemos, por meio desse Evangelho, alcançarmos a graça. O apóstolo Pedro deu a sua vida por causa do Evangelho. Admirável um homem desse. Teve seus pecados, seus erros, obviamente, mas quem não tem? O próprio Senhor disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Mas o apóstolo também nos chama a atenção, meus irmãos, falando em vida santificada, ele chama a atenção ao nosso caráter, a personalidade, colocando o caráter e a personalidade. Algumas pessoas têm uma personalidade, porém têm outro caráter. Parece ser difícil de entender, mas não é. Por quê? Porque a personalidade deve estar acompanhada do verdadeiro caráter. Ou seja, algumas pessoas não têm a personalidade acompanhada do caráter. Tem um caráter e outra personalidade. Poderíamos dizer, talvez, lobo, né? Pele de ovelha em lobo. Né? Lobo disfarçado de ovelha, como vocês queiram entender. O versículo 17, lá no versículo 17, Pedro nos chama a atenção, quero citar algumas partes, ele diz assim: invocais como Pai, julga segundo as obras, portai-vos com temor durante esse tempo de peregrinação. É interessante, eu não li todo o versículo, vocês podem ler aí o versículo 17. Isto é o seguinte: enquanto nós vivemos aqui, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós devemos dar exemplo por meio da nossa boa obra. Nós não podemos ser um péssimo exemplo. Isto é, o nosso caráter deve ser caráter de filhos de Deus. E não apenas em palavras vãs. Tem gente que diz ser um cristão excelente, magnífico, impecável, vamos assim dizer. Tem gente que, se você olhar a teoria dele, rapaz, ele é um cristão que até melhor do que o próprio Senhor Jesus, você vai dizer. Porém, o seu caráter não é assim. A sua teoria é, o seu caráter não. O apóstolo Pedro nos chama a atenção para o caráter, para as boas atitudes. As nossas atitudes devem ser um reflexo do nosso caráter. E se nós invocamos a Deus como Pai, nós devemos portar-nos como filhos obedientes. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção julga pessoas, então nós devemos ser como filhos obedientes. Na oração do Pai Nosso, nós oramos: Pai Nosso que estás nos céus. Aí eu pergunto, nós estamos tendo atitudes de filhos de Deus? Atitudes de filhos obedientes? De filhos da luz? Ou como está? Ou nós parecemos ser filhos da luz e somos filhos da escuridão? A própria palavra, a palavra nos fala isso. Por isso precisamos ter cuidado para vivermos como filhos de Deus amado e nos comportar tal como assim devemos ser. Meus estimados irmãos, somos esses filhos amados? Somos os filhos obedientes? De teoria e de prática, não sei dizer. Apenas você e o próprio Deus sabe dizer
a respeito da sua vida. Mas vale a pena refletir naquilo que o santo apóstolo Pedro nos ensinou por este texto. Na verdade, não foi Pedro, foi o Espírito Santo usando Pedro para nos ensinar a verdade. Aí eu pergunto, você já ajudou alguém? Eu penso que sim, eu penso que você já ajudou. E essa pessoa que você ajudou, como ela reagiu? Com gratidão ou com ingratidão? Se é a segunda opção, eu tenho certeza que você chorou um bocado. Porque ingratidão é uma das coisas que mais dói no ser humano. Voltando ao conselho do apóstolo Pedro para sermos filhos amados, vivermos como filhos amados, não em palavras, mas de fato, de caráter, de personalidade. Por que o apóstolo Pedro nos traz tal conselho? Porque nós fomos resgatados por Deus. Deus fez uma boa ação para nós. Ele nos resgatou. Pare e pensa, você sendo resgatado de um incêndio. A pessoa vai e lhe resgata. O que você deve fazer para com aquela pessoa que lhe resgatou, que deu a sua vida? A pessoa morreu no incêndio para lhe salvar. O que você deve fazer? Ser eternamente grato. É o mínimo, eternamente grato por aquela pessoa que no incêndio deu a sua vida para te salvar. E foi isso que aconteceu. Nós estávamos no meio de um incêndio. Nós estávamos condenados à morte. E Deus, por meio de Jesus, veio até nós. Nos resgatou. Nós somos resgatados por Deus e para Deus. Por isso é importante vivermos como filhos amados, como filhos que são gratos. Porque Deus não nos salvou por meio de ouro, prata, por meio de coisas corruptíveis, mas por meio das coisas incorruptíveis, com o seu próprio sangue, o que é mais valioso. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Sangue este, meus irmãos, que não tem pecado, não tem corrupção. Este amor de Deus está por nós desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Jesus é desde a fundação do mundo. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, diz o Pai Eterno. Jesus estava lá. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, diz o apóstolo João. O Senhor também, Ele se manifestou a nós, por meio de Jesus, para conceder-nos a salvação, para dar-nos a certeza da nossa ressurreição. Há poucos dias nós comemoramos a Páscoa. A ressurreição do Senhor é a certeza da nossa ressurreição. Reflitamos carinhosamente nessas palavras, nas atitudes, nos gestos de nosso amado Senhor e Salvador Jesus, que deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos uma vida santificada e vivêssemos esta vida santificada. Cabe-nos perguntar, como está a nossa vida de santificação, uma vez que o texto fala sobre isso? Se nós temos, irmãos, uma vida de santificação no Senhor, o que é uma vida de santificação? É uma vida de filho de Deus, não em teorias, mas em práticas, em atitudes, em ações. Nós estamos tendo uma vida de filhos de Deus, uma vida de filhos de Deus, uma vida de filhos santificados no Senhor, nos leva a uma vida de amor ao próximo. Você está amando o seu próximo? Você está amando? Uma vida de reconhecimento ao que o Senhor fez por nós, olha, uma vida de reconhecimento ao que o Senhor fez por nós, nos leva a uma vida de amor cordial. A Bíblia nos fala em amor cordial. E o que é um amor cordial? Essa palavra cordial é pouco usada em nosso português, mas cordial vem de cardios,
ou seja, coração, se nós temos lembra do médico cardiologista, se nós temos uma vida santificada, nós temos uma vida cordial, uma vida de amor verdadeiro, o amor profundo, o amor que vem do coração. E isso deve refletir em nosso próximo. O que diz o mandamento do Senhor? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, está lá na lei. Não é verdade que está na lei de Moisés assim? Só que Jesus modificou, ele disse, amarás o teu próximo, assim como eu vos ameis, que vós amais também uns aos outros. Uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida de sociedade. Você não vai ter condições de ajudar a todos, mas diz o ditado, muito ajuda aquele que não atrapalha. Possamos nós viver uma vida de evangelho para com a nossa vizinhança. Às vezes nós procuramos ir longe para falar do amor de Jesus e o vizinho está ali. Mas não adianta eu apenas falar de amor se eu não vivo esse amor. Os meus vizinhos vão olhar para mim e vão falar hipócrita, falso, duas caras. Jesus colocaria o dedo e dizia hipócrita. Aquele que fala do amor, mas não vive esse amor. Começamos com os nossos vizinhos, com o seu vizinho de apartamento, seus amigos na rua. Aqui, precisamos viver isso, aquele amor cordial. E assim as pessoas vão olhar para nós, para mim, para você, e vermos que temos uma vida santificada, sendo essa vida santificada um reflexo do amor de Deus em nós. O reflexo, nós somos luzes neste mundo, sal da terra e luz do mundo, somos arautos da salvação, e não adianta sairmos por aí gritando com um caminhão de som, se as nossas atitudes não são convenientes à nossa teoria. Uma vida santificada, é isso que precisamos ter. Uma vida de justificação, mas também uma vida de santificação no Senhor. Muito rico foi o apóstolo Pedro em suas palavras. Um homem simples, porém um homem sábio. Por que sábio? Porque diz a palavra, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e revela a prudência todos os que o praticam, que praticam esse temor. Pois ele é o princípio da sabedoria. Pedro era o ignorante? Aos olhos humanos, sim. Aos olhos divinos, não. Por quê? Porque ele tinha temor a Deus. E o temor é o princípio da sabedoria. Por isso, amar a Deus e amar ao próximo, temendo a Deus e amando ao próximo, é o princípio da sabedoria. Dizer, meus irmãos, que tem a salvação dada pelo Senhor, porém não amar o próximo, como disse antes, seria no mínimo hipocrisia. Pois o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, diz que nós somos regenerados, resgatados de forma incorruptível por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus nos resgatou para vivermos de forma incorruptível, de amor ao semelhante. Por isso eu te convido para que vivamos essa santidade, não apenas em palavras, mas em atitudes e em gestos de amor a Deus e ao semelhante. Vertical e horizontal. O amor de Deus e eu deve estar, o amor de Deus e o meu amor para com Deus deve estar no 220, ou seja, todo vapor. O amor meu e ao meu próximo também. Isto é ter uma vida justificada e santificada. Lembrando de que os mandamentos se resumem em dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Lembre-se do que diz Moisés, lá em Levíticos. Lembre-se o que diz o apóstolo Pedro: sede santos, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou santo. Amém.